Flamengo vai para a Europa para buscar 2 novos reforços de peso para a temporada 2024. E nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva trazendo todas essas informações nesse momento. Eu gostaria que você já chegasse primeiramente deixando seu like. O seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo. Vamos juntos então aqui reagir, analisar essas informações do Flamengo, falando sobre Luiz Henrique e Matiazinha, que podem ser os novos reforços do Flamengo. Vou deixar os créditos do vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar então as informações do Mengão. O Flamengo no futebol masculino, o Pedro Henrique Torres chega ao vivo conosco agora no Sport Center. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia também, Mari Pereira. Um abraço aí pro Mar, a todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Flamengo, enfim, tá pertinho de estrear aí na temporada, né, contra o Audax nessa quarta-feira. Mas a grande novidade eu já até me perdi aqui na temporada, sabe? Falando em termos de série, qual é a temporada do mochilão rubro-negro nessa gestão aí, porque o Marcos Braz e Bruno Spindel mais uma vez foram para a Europa para fazer mais um mochilão, tentar reforços para o Flamengo, ter aquela conversa olho no olho com dirigentes, jogadores, enfim, os dois alvos preferenciais. O Flamengo tem conversas abertas, assim, eles até externaram isso na última semana na apresentação do De La Cruz. São Luiz Henrique, que está no Betis, lá de Sevilha, então vai ser a primeira parada ali na Espanha mesmo. Eles vão conversar, tentar convencer o Betis a liberar o jogador, preferencialmente por empréstimo, com opção de compra depois no fim do contrato. Um jogador que conta com muito da simpatia do Tite, então vai ser essa primeira paradinha. Depois vão tentar abaixar um pouquinho a pedida da Roma, de 10 milhões de euros pelo Vinha, que está emprestado ao Sassuolo, mas pertence à Roma. Então é outro alvo ali para vaga do Felipe Luiz, que se aposentou, né? Então o Flamengo tem uma vaga livre ali, então o Vinha é uma opção. E aí o Marcos Braz, ontem até conversando com um companheiro ali do canal Flazoeiro, ele falava que tem outras opções também. Manteve um mistério ali e tudo mais, mas tem outras opções, alguns pedidos do Tite, o que o Flamengo pode fazer. Tem algumas especulações, então a gente não traz nem nomes de especulações aqui quando tiver algo mais concreto, mas o Flamengo está de novo na Europa em busca de novos nomes para reforçar o Tite. Tem sido muito cobrada a diretoria em relação a isso, então o Flamengo foi negociar olho no olho para tentar trazer esses 2 reforços, pelo menos, aí o Vinha e também o Luiz Henrique. E as negociações com o Léo Ortiz são em solo brasileiro. Depois o Flamengo toca com talvez mais tranquilidade, mas está tudo bastante difícil. Pedro, obrigada, viu? E eu vou aproveitar já as informações do Pedro e jogar para a Mari e para o Marra. Acho que sobre o Vinha, é uma posição que o Flamengo precisa, né? Pensando em termos de laterais, assim, eu acho que ninguém questiona pelo que ele fez aqui e, obviamente, a necessidade da posição, né, Mari? Sim. Não tem muito debate nesse sentido que precisa. Agora, do Luiz Henrique, eu fico tentando entender. A gente mostrou, não pela qualidade do jogador, a gente mostrou uma tela do Flamengo na semana passada de opções ofensivas. Tem muita gente. Será que é pensando em convocações? Precisa? Queria ouvir a avaliação de vocês. Quer começar? Fica à vontade. Então vamos lá. Assim, eu também acho, Mariana, que precisar desesperadamente, não precisa. O Flamengo tem um baita de um elenco com capacidade para ser vencedor. Mas já tinha isso nos anos anteriores também e acabou que não foi algumas vezes. O fato de ter a Copa América e de perder jogador de lado de campo na Copa América pode ajudar a explicar. Mas eu acho que é isso mesmo, é competitividade, é o Tite montando uma seleção dentro do Flamengo. Uhum. Já tem uma seleção lá dentro. Mas eu entendo que o Luiz Henrique é um senhor jogador, muito jovem, que pode ter oportunidade, assim como o Pedro, que saiu muito jovem, você pensava assim, e aí ele volta para o Brasil e ele arrebenta no Brasil e vira um jogador de Copa do Mundo. Eu acho que o Luiz Henrique pode ser também. Em relação ao Vinha, tem um outro ponto aí também. E o Vinha deve perder, né? Em Copa América deve perder, porque ele é titular da seleção do Uruguai, importantíssimo no gol da seleção do Uruguai, marcado contra a Argentina, inclusive. E aí monta-se também uma outra seleção, a uruguaia, no Flamengo, com Vinha, com De La Cruz e com Arrascaeta.
Realmente, o Flamengo... Porque mesmo assim, como o Flamengo tem força no mercado, né, Mari? As contratações também são da prateleira que normalmente as seleções buscam, né? É inevitável uma coisa com a outra, né? Exatamente. O planejamento, ele é realmente a longo prazo, né? De temporada, porque ele pega vários fatores ali, possibilidade de perder para seleções, tem Copa América, o Flamengo muito forte. Tem esse luxo de ir até o jogador, né? Então, a viagem é para o olho no olho a Europa para negociar, para mostrar interesse. Então, o Flamengo ele se colocou nesse patamar. E a gente vê que as contratações, elas a gente pensa em setores ali, vai ser do mesmo nível. É do mesmo nível, é para se perder para manter o nível de qualidade do elenco. E agora é com o Tite, né? Ele herda um grupo muito forte, mas agora é o olho dele ali buscando as peças. Veremos agora também o Tite com esse tempo, uma temporada e pré-temporada também para trabalhar com o Flamengo. Eu não acho nenhum absurdo o Braz e o Spindle viajarem. Tem que ir lá e tem que falar com as pessoas. Agora tem que fazer negócio bom. Se trouxer resultado, não é preço de uma passagem, um hotel e alimentação dos caras, até porque o Braz está de dieta e perdeu 20 e poucos quilos, né? Não é isso que vai mudar nada. Pelo amor de Deus, isso aí é ridículo. Tem vários jogadores na casa de 1 milhão por mês, ainda estamos discutindo aqui o custo de uma viagem. Eu sinceramente eu acho isso meio bizarro. A cobrança tem que ser por resultado, tem que trazer resultado. E como assim trazer resultado? Fazer bons negócios, ir lá e negociar os jogadores, especialmente aí o Vinha, né? O lateral esquerdo também só tem um. E o Luiz Henrique, eu acho que é mais um, sei lá, não é que ele seja mal, não. Ele é bom jogador. Se chegar no Flamengo, ele vai agregar. Mas acho que não é uma posição prioritária, né? Parece mais um fetiche aí do técnico Tite, alguma coisa nesse sentido. E eu ia só completar, Mauro, quando você estava falando que, tipo assim, torcedor também às vezes é bem insatisfeito, né? Quando não viaja, reclama. Pô, o cara não vai lá, fica só por telefone, manda intermediário. Quando viaja, aí reclama também. Vai lá para gastar o cartão corporativo, para gastar, enfim. Eu acho que tem casos e casos, né? E aí eu acho que também, até pela pressa que a gente vem falando aqui na live, né? Talvez seja necessária a presença dos dirigentes para tentar acelerar aí, quem sabe, essas contratações. Olha ele aí, chegou aí, dá bom dia pro André. André, bom dia, bem-vindo, meu amigo, prazer te ter aqui. A gente estava falando, né, sobre a viagem dos dirigentes, é um dos assuntos que a gente vai falar, e também sobre o começo de temporada do Flamengo. Começa essa quarta e domingo tem dose dupla, né? Flamengo amistoso nos Estados Unidos, acaba e tem o Campeonato Carioca. Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Pois é, né, essa viagem aí dos dirigentes, né, para negociações, fechar as negociações ali, eu acho válido, é melhor do que quando é com o treinador, né? Quando é com o treinador, às vezes eles fazem as suas pataquadas, né? Pelo menos fizeram algumas vezes, mas com o jogador já fez bons negócios. Eu acho que o Vinha é uma boa oportunidade, né? É uma boa contratação. E a questão do Luiz Henrique, como eu escrevi hoje na minha coluna, é um bom jogador, vale o investimento, né? Ainda mais empréstimo com preço fixado. Então acho que se for nesse modelo vai ser positivo, é um bom jogador. Questão a mensagem que essa busca, digamos assim, ela passa, né? Que o time vai ser o time dos pontos, do 4-3-3. E aí o Tite vai ter que trabalhar aí para adaptar alguns jogadores nesse sistema, somente quando precisar do Gabigol, quando precisar do Bruno Henrique, são jogadores que vão precisar dessa adaptação e passa pelo menos uma imagem de engessamento, né? Eu acho que ele tem que encontrar soluções para ter os pontas, mas também ter o jogo por dentro, porque o time fica muito induzido a jogar por fora, toca no ponta, é o ponta que vai fazer a jogada, né? E muitas vezes a jogada boa é pelo meio. Algumas vezes o Flamengo conseguiu isso, né? Que, por exemplo, aquele gol contra o Fluminense, né? Tinha 2 pontas, mas conseguiram. O Arrascaeta fez a movimentação certinha ali, entrando nas costas dos volantes, saiu de cara pro Nino e aí deu aquele drible humilhante e fez o gol. Então isso tem que ser mais trabalhado. Pode ser, o Flamengo pode funcionar com pontas? Pode. Já funcionou em outras épocas. O Flamengo de 92, campeão brasileiro, era um time dos pontas, mas tinha jogo por dentro. Por quê? Porque tinha o Júnior, tinha o Idemar, que sabia jogar, Zinho, que sabia jogar. Então esse meio campo que sabe jogar, ele não pode ser subaproveitado, né? Então você pode ter o jogo pelas pontas, mas esse jogo pelas pontas pode vir para o meio e a jogada desequilibrante pode acontecer por dentro.
de repente o ponta só para mexer com a defesa, fazer um balanço na defesa, e aí a bola vem por dentro e a jogada desequilibrante acontece por ali. É tudo uma questão de trabalhar, mas eu acho que o Tite poderia abrir mais o leque de possibilidade, né? Mas a partir do momento que ou o Luiz Henrique ou outro ponta for contratado, eu acho muito difícil, porque vai ter o Luiz Araújo, que já foi um alto investimento, mais o Luiz Henrique, e aí você vai ter uma situação em que ele vai ter que escalar pontas o tempo todo, né? Pela direita, pela esquerda ele tem o Bruno Henrique e o Cebolinha, pela direita o Luiz Henrique, né? O Luiz Araújo mais um, né? E aí ambos contratados, não é como o Matheus Gonçalves, que é um menino que se você tiver uma opção de repente colocar um meia ali aberto pelo lado direito, não vai ter um impacto, né? De ter o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, até que o Matheus Gonçalves joga por dentro também, não é um especialista. Ter 2 especialistas no banco para um meia jogar, a gente só vê essa possibilidade dentro de um cenário de crise. Tipo, jogam os dois, nenhum dos dois funciona, e aí ele tem que mexer, porque já tá com resultados ruins e tal, aí vai se aceitar melhor qualquer opção do treinador. Mas dentro de um cenário de estabilidade, é difícil você imaginar. E aí cabe a ele trabalhar para que o time não fique engessado e previsível. Você acha que vale o esforço pelo Luiz Henrique, ô Mauro? A gente até lembrou, a gente fez uma matéria ontem, que a gente lembrou, pouca gente não lembrava disso. O Luiz Henrique, ele esteve na pré-lista da Copa do Mundo do Tite, né? Então, ou seja, é um jogador que o Tite conhece bem, é um jogador que o Tite conhece e gosta, né? Mas tem o outro lado, né? Porque eu acho que é uma análise que a gente pode falar sobre o bom jogador que é o Luiz Henrique, e eu acho ele bom jogador, eu vou esperar a tua posição. Tem o lado que o André fala do medo de engessar o time, porque você já tem o Luiz Araújo, tem o Matheus Gonçalves que joga por ali, chegando o Luiz Henrique, e cai muito naquilo que a gente conversou já aqui em algumas lives sobre o lateral esquerdo, né? O Flamengo vai ter 2, entre aspas, pontas direitas, que o Flamengo investiu uma grana, né? O Luiz Araújo foi quase 10 milhões de euros, né? E o Luiz Henrique também não vai ser barato, pelo contrário, a gente não sabe ainda como vai ser a negociação, se vai ser empréstimo, compra, enfim, o que você acha, Mauro, do Luiz Henrique? Eu acho um bom jogador, mas acho que não é uma posição prioritária. O André lembrou aí a contratação do Luiz Araújo, que foi caro, ele jogou poucas vezes, né, porque chegou durante a última temporada. O Luiz Araújo tem uma capacidade de jogar sem bola, digamos assim, que é importante nesse desenho de 4-3-3 que ele deseja colocar em prática pelo jeito. É um jogador que volta, marca, ajuda muito o lateral. Inclusive, é uma característica até que o torcedor já gostou de ver do Luiz Araújo, né? Quando ele volta para desarmar, participar do jogo, recupera a bola, corre barbaridade, ou seja, tem esses jogadores ali no elenco. Então existem outras carências. Se você puder trazer o zagueiro, o lateral, já trouxe o De La Cruz e mais o ponta direita, mais um, ok, é melhor ter mais gente do que não ter ninguém, mas não é uma prioridade. Eu acho uma negociação muito difícil, porque ele custou caro. Ele foi muito bem na última temporada, nessa não está tão bem, mas justamente nesse final de semana ele jogou 90 minutos e foi titular, né? Ele jogou 90 minutos pela primeira vez em muito tempo, acho que foi a primeira temporada que ele começou e terminou o jogo. Então, assim, é um jogador que o Betis sabe muito bem que ele não é um jogador assim que você dá como perdido, ele pode estar numa fase muito boa, mas ele pode ser recuperado. E acho muito difícil que venda por uma quantia abaixo de 10 milhões de euros ou mais provavelmente, né? E muito menos emprestar, como foi o caso do Gabigol e do Pedro, que foram emprestados, mas não jogavam. O Gabigol já tinha sido emprestado pela Inter ao Benfica. O Pedro não jogava Vlahovic. E na época o Vlahovic tinha poucos gols, em números tímidos. Depois ele estourou o Sérvio e foi vendido por 70 milhões de euros para a Juventus. Então, esses jogadores foram cedidos por times europeus em momentos nos quais eles não eram utilizados. Estavam ali encostados, na reserva. No caso do Gabigol, nem isso. Era emprestado pelos italianos da Inter. Então, eu acho, não é o caso do Luiz Henrique. Acho muito difícil essa proposta colar. Se conseguirem, olha, tá à vontade de parabéns. Tem que ter uma conversa boa aí, o Marcos Braz e o Spindel, para convencer os espanhóis lá na Andaluzia de liberar esse jogador revelado pelo Fluminense por empréstimo com valor fixado. Acho bem complicado, mas eles estão lá tentando. Acho mais importante a contratação de um lateral esquerdo. Se for o Vinha, ok, o Flamengo fica com 2 jogadores de nível de seleção, um brasileiro e um uruguaio. O risco existe também de perder os 2 convocados ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, não sei como é que eles vão lidar com isso até a Copa América, se vão subir o jogador da base, se vão pensar num terceiro lateral, se o Tite tem um plano B para jogar com um zagueiro improvisado por ali, um volante, sei lá. Tem essa possibilidade, mas a Copa América dura um mês, né? Pensando no ano inteiro, na maior parte do tempo, o Flamengo ficaria com os 2 jogadores à disposição. O Vinha acho mais provável que o Flamengo consiga fechar o negócio nessa investida europeia,
pelo fato de ser um jogador que a Roma não utiliza. A Roma teve problemas lá com a FIFA, punição, não poder contratar, fair play financeiro e tal, e tem que vender para entrar dinheiro e poder gastar. E o Mourinho tem reclamado bastante, né? Tá falando para variar, né? Reclama, o Mourinho reclama. E claro que ele quer jogador. E para você contratar tem que ter a grana. Então essa questão de fair play financeiro, você tem que vender o jogador para entrar dinheiro e poder justificar novos investimentos. E aí o Vinha pode ser uma solução para a Roma, né? Porque é o jogador também que não está sendo utilizado. Entre vender, ficar com a grana e utilizar esse dinheiro para se reforçar e mantê-lo no Sassuolo, para os italianos pode ser muito mais interessante vender. A questão é chegar num valor intermediário entre os 6 milhões que o Flamengo ofereceu e os 10, né, que eles pediram lá pelo atleta. Esse acho que vai sair. 7, 8 milhões ou 7 milhões, aí faz aqueles bônus por resultado, por meta, e aí paga mais lá na frente, até porque dilui, né? Você faz aí um parcelamento e se o cara atingir determinadas metas, você vai pagar esse bônus mais adiante e consegue aí colocar isso dentro de um fluxo que seria razoável. Mas acho muito difícil contratar o Luiz Henrique. E repito, acho que a ida dos dirigentes à Europa para negociar jogador não é o problema. O torcedor tem que pensar, não pode pensar, uma viagem para a Europa é cara, pode ser cara para você, para mim, para o Flamengo que fatura 1 bilhão, não é isso que vai mudar. Repito, tem que cobrar resultado. Se estão no mercado para contratar, então façam boas contratações. O preço do hotel, da passagem aérea, da churrascaria, ou da paella, sei lá, que eles vão comer lá, ou do vinho, isso é de menos. Não, isso é de menos, é um pensamento muito pequeno isso. Não, vai gastar quantos? Dane-se. Pode comer no melhor restaurante lá de Sevilha, se trouxer o jogador. Se conseguir o Luiz Henrique emprestado, pagando, sei lá, 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros por empréstimo, fixando que seja 10 milhões, 12 milhões de valor, para lá na frente contratar, aí o negócio é sensacional, que o jogador vem. Se ele jogar pra cacete e virar titular e virar destaque do time, tem 23 anos, pô. Como foi com o Gabigol, Pedro, né? Aí você faz o que lá na frente? Você paga lá, olha, agora eu vou pagar os 14 milhões, os 12 milhões, 10 milhões. Já paguei 2, faltam 10, digamos que seja 12. Vamos pagar, parcelamento, assim. O Pedro, na época em que o Flamengo pagou os 14 milhões, né, o que faltava para os 14 milhões, a Fiorentina já não queria mais, porque ele foi bem aqui e aí ele se valorizou. Os italianos já começaram a achar que dava para arrumar uma grana melhor. E o Vlahovic já estava sendo muito assediado, eles teriam que contratar o centroavante, foram buscar Arthur Cabral, né? Que eles contrataram na época. Arthur Cabral. Então, o Pedro poderia ser uma solução para eles, para o time, ou então para negociar. Mas já estava feito o negócio. Aí o Flamengo foi lá e pagou, ficou com o atleta. E de fato, foi para a Copa do Mundo, né, e tal. Então, se conseguirem fazer bons negócios, pouco importa lá o dinheiro da viagem, isso é de menos. E repito, melhor viajar, fazer olho no olho e tentar contratar do que ficar sentado aqui no telefone. O Rodrigo Caetano era assim, vamos falar português claro. Ele não saía do Rio de Janeiro. O Flamengo já tinha ali uma capacidade de contratação que não era tão pequena assim. Não, e o Mauro, o próprio Braz, eu tenho outro trecho aqui, pela fala dele no aeroporto ontem, ele dá a entender que é isso, né? Tipo assim, ou vai ou racha, porque ele falou, por enquanto a gente vai para Portugal e Espanha. A gente vai bem tranquilo para a Europa fazer o que precisa ser feito. A esse pedaço que eu queria falar, a gente tentou ajustar o que poderia ajustar por aqui, tem situações finais, é a decisão final, se resolve ou não resolve. Então, enfim, de repente a presença é importante, né, para bater o martelo. Vem, não vem, senão a gente não vai ficar esperando, a gente vai para outro nome, para outras possibilidades, né? E existe uma situação também que, por exemplo, no caso do Léo Ortiz e do Bragantino, ali não tem muita margem para negociação. Ali a pressão quem está fazendo é o jogador. O Flamengo só tem um jeito, vai lá e paga o que eles estão pedindo, o Red Bull Bragantino. A coisa travou. Ali a única chance de sair negócio é o jogador convencer os caras, eu vou sair, quero sair, vocês me prometeram e tal, e chegar num consenso. Agora, com os times da Europa, aí tem uma brecha para negociar, especialmente com a Roma. Repito, acho muito difícil conseguir o Luiz Henrique nas condições anunciadas aí como estratégicas para o Flamengo, né? Que é o empréstimo com valor fixado, pagando um valor pelo empréstimo. Acho bem difícil. Se conseguir, vai estar de parabéns, porque, para convencer os caras aí disso aí, não acho fácil, não. André, além disso, né, da questão do Luiz Henrique, deles viajarem, o Braz no aeroporto também falou, aqui, ó, engraçado que ele cometeu esse ato falho 2 vezes, né, na coletiva e ontem no aeroporto. Ele trata o Rodrigo Caio como aposentado, né, ele falou aqui, a gente sabe que precisa de mais contratações, até pelo fato de 2 dos nossos grandes jogadores terem parado. Vai dar tudo certo, é uma janela que será diferente, mas muito boa. Né? Então, enfim, está viajando para a Europa confiante e até
ele falando confiante assim, a impressão que dá é que realmente tem alguma coisa avançada. Talvez, né? E aí nessa mesma entrevista ele fala, tem outros nomes, aí até o Guilherme pergunta sobre a questão do... Para o Spindle, se ele pode falar quais são os nomes, ele fala, não posso, porque pode atrapalhar. Então, enfim, se está viajando, a gente imagina que é algo que andou, né, André? Senão estaria por aqui, né? Não, sem dúvida. Eu acho que principalmente a negociação do Vinha deve ter andado. Até pela necessidade da Roma. Acho difícil surgir outra proposta, como eu disse aqui, só realmente se aparecesse um clube brasileiro querendo dar uma demonstração de força, querer dar um chapéu no Flamengo, alguma coisa nesse sentido. Acho lá fora difícil, o cara tá no Sassuolo, né? Ok, ele é da seleção, a gente aqui tem uma lembrança muito boa dele, do Palmeiras, né? Ele jogou muito bem no Palmeiras, né? É que o Palmeiras fez uma reposição, assim, acho que foi uma das melhores que eu já vi no Brasil. Acho que elogiar o Palmeiras também não é pecado. E até serve de referência do Flamengo, até uma análise de mercado, né? Quer dizer, o Vinha saiu e o Piquerez, eu acho o Piquerez até melhor que o Vinha, um lateral mais completo. Porque ataca bem por fora, ataca bem por dentro, faz terceiro zagueiro, faz ala, o cara é muito bom. Mas o Vinha pode atender essa demanda do Flamengo, né? E ele quando teve no Palmeiras, esteve bem. Então acho que é um negócio que é interessante. Tem essa questão do risco da seleção, sim, mas é aquela coisa. Se o Flamengo for pensar desse jeito, vai ter que contratar 10 jogadores, porque é só você pensar, poxa, qual é o ideal? O ideal é o Flamengo estar bem, né? E bem esse ano. O Flamengo está trabalhando para começar bem o ano, ter um bom ano desde o início, que é até uma coisa que não aconteceu nessa gestão, né? Que normalmente ela se reinventa no segundo semestre, né? Então, sempre muda para o segundo semestre. A única, talvez, que não mudou para melhor, talvez tenha sido 2021. Mas, do resto, foi sempre tentando se reinventar. Então, o objetivo esse ano é ter uma estabilidade e bem desde o começo do ano. E se for bem desde o começo do ano, quando chegar na Copa América, vai existir a possibilidade de ter jogador convocado. Agora é aquela coisa. Se o Vinha for o titular, diminui a chance do Ayrton Lucas ser convocado. Se o De La Cruz for titular, dentro desse esquema 4-3-3, diminui a chance do Gerson ser titular, e aí diminui a chance deles serem convocados. Então o Flamengo não pode ficar também se guiando por isso. O Gerson pode ser convocado, o Ayrton Lucas pode ser convocado, fulano pode todo mundo ser convocado, né? O Léo Ortiz, técnico da André, a gente não sabe nem o que o Dorival pensa. Exato, né? Exatamente. Então, por exemplo, o Léo Ortiz pode chegar no Flamengo e comer a bola, assim, ter um encaixe assim imediato e perfeito. E aí vai ser convocado. Aí, por causa disso, tem que contratar um zagueiro? Não. Outro zagueiro de um nível parecido com o dele, porque senão vai entrar o Fabrício Bruno, e o Fabrício Bruno é rápido, é forte, mas não tem tanta saída de bola. Infelizmente, é uma coisa que o calendário do brasileiro joga. O risco tá para todo mundo. Todo mundo que for bem até junho vai correr risco de perder jogador para a seleção. É assim que funciona, infelizmente. Eu acho que o Flamengo não tem que se guiar por isso, e eu acho que a contratação do Vinha é muito válida, porque é aquilo que a gente já vem comentando aqui sobre saída de bola, né? É um jogador que contribui na saída de bola, tem bom passe, não é um Felipe Luiz no auge, mas tem bom passe, tem boa saída de bola, e o Léo Ortiz também, e isso aí faz com que o Tite insira na equipe 2 jogadores com naturalidade para fazer a saída de bola. Então você precisa, por exemplo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, você tem que trabalhar, treinar, insistir, persistir, porque o passe não é uma qualidade natural desses jogadores. Já esses 2 podem chegar e não dar certo, óbvio, mas a característica deles é de boa saída de bola, e a tendência é que entre, ainda que com um período de adaptação, entrosamento, mas entre com naturalidade e melhore essa saída de bola do Flamengo. É isso daí, nação. Então tá aí o Flamengo movimentando o mercado da bola. Marcos Braz e o Spindle estão na Europa para trazer reforços de peso. Vamos ver o que vai acontecer. E inclusive saiu essa notícia aí referente ao Matias Vinha, que na Europa se crava que ele será sim jogador do Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer, né? Então tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixe seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.